Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica, é uma ótima opção de passeio para aproximar as crianças da natureza. O parque tem cerca de 400 animais em exposição. O repórter Simon Cavalcante fez um passeio pelo espaço e mostra algumas dessas espécies pra gente. Da mesma forma que toda criança, Rafael é apaixonado por bichos. Só não conhecia muitos de perto. Aranha, caranguejeira, Eita! gato E cachorro. e galinha. Problema resolvido com uma visita à Bica, o nosso Parque Arruda Câmara. E logo já escolheu o favorito dele. Furão, Furão? Por quê? porque o nome dele parece de treco. Bichos para conhecer de perto e se encantar com as características de cada um é o que não faltam aqui no parque. São cerca de 490 espécies e alguns são exóticos, ou seja, não pertencem à fauna brasileira e por isso são desconhecidos por muita gente. E é para mostrar esses moradores ilustres que vamos dar uma circulada na Bica. E o primeiro que encontramos são esses cágados, que pelo nome são associados ao nosso bioma, mas são da América do Norte. Os cágados, eles têm adaptações para nadar. Então eles podem sair, vão até a terra, mas eles têm adaptações para nadar. Diferentes dos nossos jabutis, que são muito comuns, e são animais que vivem sempre em locais terrestres. Outro animal exótico é esse macaco da savana. E como o nome sugere, é originário de países africanos. Entre os felinos, temos duas leoas no parque, que às vezes ficam tímidas diante do público. O início desses leões aqui em zoológicos ou em locais que são sob cuidados humanos é exatamente o circo. Então foi proibido o uso de animais em circo e esses animais começam a ter que ter um local. Para encerrar esse nosso passeio, a gente vai mostrar agora um bicho que não é exótico, mas é diferente aí entre a própria espécie. É aquela lindeza que está ali em cima, aquele sagui, que parece ser albino, mas também não é. Deixa eu conversar aqui com Marília para ela explicar melhor para a gente. Fala aí um pouquinho desse sagui, porque ela tem essa coloração diferente. Como a gente saiu um pouquinho dos exóticos, né, mas a gente viu muitos animais albinos, a gente achou legal mostrar esse animal que ele é um animal leucístico. Qual que é a diferença? Os animais albinos, como a gente falou lá nas serpentes, são animais que eles não produzem a pigmentação, a coloração normal da espécie. Então 100% não tem realmente nenhum local, inclusive no olho. E se você observar o olho dela, ela tem uma coloração comum dos saguis, que são animais que a gente vê por toda a cidade, aqueles miquinhos que vivem passeando por aí. E eles têm um olhinho escuro. Se olhar a Lelê, ela também tem um olhinho escuro. Então ela é leucística, porque ela é parcialmente sem essa pigmentação. O Parque Arruda Câmara funciona de terça a domingo das 8 da manhã às 4 da tarde. O ingresso para o acesso custa R$ 2. Vamos falar agora sobre pets. O mercado neste setor está em constante expansão. De acordo com o Instituto Pet Brasil, foi registrado um faturamento de aproximadamente 67 bilhões de reais em 2023, o que representa um crescimento de 14% em relação ao ano anterior. E para 2024, as perspectivas de crescimento são ainda melhores. A dona Conceição bota a Amora para descansar no meio do passeio. Tem todas as vacinas em dia e quando precisa levar o veterinário, a gente leva para o veterinário e se caso ela adoecer, com certeza a gente não abandona. Dona Conceição não é a única brasileira apaixonada pelo seu pet. No Brasil são mais de 143 milhões de bichinhos, quase um bichinho para cada habitante no país. Mais de 50% dos lares brasileiros têm animais de estimação. De acordo com a Abimpet, a associação que reúne as empresas deste segmento, a expectativa é que em 2024 ele cresça e alcance aí cerca de 63
bilhões de reais de movimento. Fruto da pandemia, da urbanização da população, das mudanças nas formas de relacionamento, o crescimento do amor pelos bichinhos tem dado emprego e trabalho para muita gente que, inclusive, estava fora do mercado, como a dona Marta. Aos 72 anos, ela passeia com cachorros em Intermares. No início eu fiz por gratidão, mas depois ela reconheceu e me paga um salário. Foi muito bom para mim porque o apartamento é de frente ao meu. Aí eu fiquei a responsabilidade do apartamento dela com os bichinhos. Na Paraíba, hoje existem cerca de 400 pet shops ativos. Se juntarmos a esse número clínicas, farmácias especializadas, hotéis para animais e outras empresas do segmento, o número é 5 vezes maior, chegando a 2.000 estabelecimentos. A Joyce abriu a clínica dela pensando em atender esse público que cresce cada vez mais. Eu era da área de comércio na distribuição de medicação veterinária e clínica geral, só que eu atendia a domicílio. As coisas começaram a crescer, a parte clínica, e aí o pessoal começou a me cobrar essa questão de ter um lugar para poder eu receber eles. Mas como fazer para se firmar nesse mercado? O serviço ele precisa ser ofertado de uma forma diferenciada, porque o teu foco principal é o animal e não o tutor. E aí você tem que ter um local onde você possa oferecer, né, e ofertar segurança para aquele animal que vai estar usufruindo do serviço que você está ofertando. O mercado é um segmento de clientes exigentes. E eu nem tô falando dos tutores, viu? Desde uma bolsa de carregar cachorro, a uma cerveja de cachorro, a uma roupinha, uma mochila. Tem uma imensidão de produto hoje que mostra o quanto esse comércio cresceu. Como eu disse lá no começo, mais do que bichinhos de estimação, os pets já são... É um membro da família. O pessoal tem deixado um pouco de ter filho para ter pet. E isso, gato, cachorro, passarinho, peixe, tem tido uma expansão enorme nessa questão. Último intervalo, na volta a gente fala sobre a expectativa para um dos maiores festivais de cultura pop da América Latina, que de 26 a 28 de julho deve trazer para a capital um público de mais de 40 mil pessoas. Voltamos já.